A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos aqui hoje continuar o estudo do livro de Esdras, né? Ajudador, oh, glória. Que significado de nome lindo, né? Glória a Deus, é o teu, é o meu, é o nosso ajudador. Aleluia. O capítulo 5 fala assim: a reconstrução é reiniciada. 17 versículos, ô glória. Vamos ler aqui, aprender. Irmão, às vezes nós lemos uma passagem, uma história na palavra de Deus, você fala assim, né? A reconstrução foi iniciada. Glória a Deus, irmão. Não foi assim tão fácil, irmãos. Houve luta, houve espera, houve, às vezes, uma história nisso aí, que às vezes na sua vida e na minha acontece, irmãos. Alguém conta um milagre que Deus fez, que Deus realizou. Mas, irmãos, a história que foi vivida para alcançar aquele milagre, a história que foi vivida para você resistir na fé, perseverar, para que aquilo fosse realizado, irmãos, às vezes levou tempo, dias, anos, choro, busca, exercer a fé, confiança. Irmão, você fala assim, reconstrução aqui é iniciada. Foi uma peleja, mas o Senhor Deus deu vitória, aleluia. Aleluia, isso é para a sua vida também. Louvado seja Deus. O versículo 1 aqui fala assim, ó. E os profetas Ageu e Zacarias, né, que viveram nesse período bíblico aqui de Esdras, de Neemias, né, eram contemporâneos, não sabemos a idade de um e de outro, né, mas viveram nesse período. Filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizavam. Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, nós vamos, irmãos, como falamos aqui no vídeo anterior, no 4, né? Voltar, aleluia, a falar dessa história bíblica em Neemias, em outros livros da Bíblia, com data, com mais peculiaridades, né, com mais situações que aconteceu, né, dando mais detalhes, aleluia. Irmão, Deus, é o pedido nosso aqui para Deus, que o Senhor Jesus, seu Espírito Santo, desperte na sua e na minha vida e muitos outros que vão vir, irmãos, a vontade, o gozo na alma de querer aprender a palavra, de ler a palavra. Irmão, tire o esfriamento, tire o desânimo, aleluia, e haja um desejo, uma vontade de abrir a Escritura Sagrada todo o dia e lê-la, observá-la, meditá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso pedido a Deus, aleluia. Versículo 3. Naquele tempo vieram eles a Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Olha, irmão, a oposição, a resistência, aqueles que não querem viver debaixo do senhorio de Cristo, da verdade, da palavra, vão sempre se opor à obra de Deus, vão sempre se colocar como pedra de tropeço, vão sempre vir ao seu encontro e ao meu por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala na palavra dele para mim e para você: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Dentro de uma casa, uma mãe pode se voltar contra a filha contra a mãe, e assim vice-versa. A sogra e a nora, o pai e o filho, por causa de Cristo, da sua palavra. Mas creia que o Deus que começou a boa obra é perfeito para terminar, para salvar, para libertar, para curar, para convencer o coração dos contradizentes, aleluia. Olha que resistência eles já encontraram. Aí você vê no versículo 4. Então assim dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta de carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Bozenai e seus companheiros,
Os Afarsaquitas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta no qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras e madeiras, já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para nos declararmos, para que nos pudéssemos escrever os nomes dos homens, que entre eles são os chefes. 11, a resposta. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada por um grande rei de Israel. Israel edificou e aperfeiçoou. Então os irmãos vê, aleluia, que os homens de Deus aqui fala dos profetas, aqui fala de Zorobabel, que falamos dele no capítulo 4, Esdras, o escritor dessa carta, irmãos, eles estavam debaixo da autoridade de Deus, irmãos, e com o consentimento desse rei persa. Aqui falamos do nome de Dário. Nos capítulos anteriores, né? O 4 e o 5, nós vemos aqui que falamos do rei Ciro. Também falou de Artaxerxes, que vai acontecer depois lá no livro de Esther. Aleluia! E eles estavam aqui, irmãos, autorizados pelo Senhor. Irmãos, e o rei que estava aqui, nesse período bíblico, aleluia, com a autorização dele. Falamos do capítulo 1, irmão. Você que não está vendo hoje pela primeira vez, para você entender o livro, entender a história, entender o que Deus deixou registrado, aleluia. Essa história bíblica aqui, irmãos, aconteceu em uma época, irmãos, a qual o povo voltava do exílio, né? Houve aquela leva que foi levada à Babilônia, depois se cumpriu os 70 anos, né? E o povo foi voltando a Jerusalém. Irmãos, foi num período em qual o próprio Daniel, Azarias, Misaías, Ananias passaram por esse período, Ezequiel, Jeremias, Isaías, irmãos. Então, algo assim tremendo, que vamos falar de novo, com mais detalhes em outros livros, né? E eles passaram por isso, irmãos, mas venceram no nome de Jesus. Você está passando oposição? Você está passando resistência? Você está sendo caluniado? Estão falando mal contra a sua vida por causa da obra de Deus? Fique firme, mas fazendo certo. Fique firme, pregando a palavra. Fique firme, dando bom testemunho. Fique firme, ganhando almas para o reino de Deus, e o fruto tem que permanecer. Fique firme na oração, fique firme na leitura da Bíblia, fique firme no ensinamento da palavra, fique firme crendo em Deus e fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia diz assim: agrada ao Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Fique firme no Senhor. Não tire o seu pé da casa do Senhor, de congregar, de servir o Senhor. Deixe as pessoas falarem, gritarem, ameaçarem, apontarem o dedo. Fizeram isso com Jesus. Quiseram jogar Jesus no monte. A Bíblia fala que Jesus passou no meio deles porque não era chegada a hora. Deus está no controle. Oh, aleluia! O versículo 12. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. 13. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus se edificasse. Olha aqui, irmãos, eles falando da onde que vinha a ordem para eles reedificar a casa, porque você vai ver que do capítulo 4 ao 5, houve um tempo que ficou paralisado a obra, mas voltou, irmãos, glória. O que é de Deus permanece, o que é de Deus, Deus dá crescimento, o que é de Deus, Deus honra, Deus dá vitória, aleluia. Versículo 14, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo da Babilônia. O rei Ciro e os tirou do templo de Babilônia. Foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. 15. E disse-lhe: toma estes utensílios
vai levá-los ao templo, que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Vamos ver até o 17, irmãos, porque você vai ver nesse capítulo 5 e no 6, que um é a continuação do outro. Então, nós vamos continuar esse assunto no capítulo 6. Aleluia! Vamos hoje finalizar o 5. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e desde então para cá, essa se edificando ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Sobre isso, não faça saber a vontade do rei. Então, eles aqui estão sendo questionados, aleluia. Irmãos, e na graça do Senhor, aleluia, estão respondendo com firmeza, com verdade. E esse assunto, irmãos, vai continuar para a glória de Deus no capítulo 6. Aleluia, que vai ser o próximo vídeo. Você fica aí atento, fique orando. Ore por nós aqui, pela pastora Silvia, por nós, pela congregação aqui da cidade do Putim, para que Deus coloque as mãos dele, irmãos, e grande obra seja feita aqui e em toda a nossa nação aqui, onde há homens e mulheres de Deus que estão na frente de uma congregação, da obra, do ministério, cresça, almas, vidas sejam ganhas para a glória de Deus. Irmãos, essa é a nossa oração, para que você leia a palavra, você cresça na graça de Deus, busque a Deus, sirva a Deus, esteja com Deus de todo o seu coração, ou servindo ou adorando, aleluia, na beleza da sua santidade, amém? Irmãos, o capítulo 5 aqui, encerrado, não terminamos o assunto, vamos terminar no capítulo 6, que é o próximo vídeo, e o nome do nosso Deus, ele vai ser glorificado. Você aí, seja um instrumento de Deus, envie esse link nos grupos, envie aí para os seus contatos, aqueles que não conhecem o Senhor, que ainda precisam aceitar Cristo como Salvador, ou voltar-se para Cristo, e que possamos ganhar almas para o reino de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.